Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa assembleia. Eu agradeço a todos que puderam comparecer. A gente sabe que é um pouquinho complicado sair do Itamaraty nesse horário, mas eu agradeço a todos que estiveram aqui. O que aconteceu é que nós chamamos essa assembleia com um período muito curto e não haviam salas disponíveis, auditórios disponíveis no Itamaraty para fazer a assembleia lá. Então, conseguimos, agradecemos também a Asmerré, que cedeu o espaço para que a gente fizesse aqui. Bem, a pauta da Assembleia seria falar sobre o pagamento das RFs, né? O salário no exterior e aquele parecer aquele acórdão do TCU que saiu agora, e também sobre o que vai ser levado em termos de propostas de alteração da Lei 11.440 para a reunião no Ministério do Planejamento no dia 20. A gente teve um fato novo, que todos já sabem, entre a marcação da Assembleia e a realização e hoje, é que as RFs estão sendo pagas, né? Então, o foco da Assembleia muda um pouco. Foi decidido, ontem, conversando, a diretoria chegou à conclusão que caberia, e eu acho que seria mais apropriado, unir os temas RF e salário no exterior, porque talvez são temas próximos e talvez a solução para os dois temas seja parecida. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Alexei, que deve falar sobre o que o Ministério, o que o Síndico Itamaraty tem feito em relação a conversas com a administração do Ministério para tratar de remuneração exterior. Tá certo? Alexei. Rafael, reitero aqui o agradecimento à Asmerré por haver nos oferecido esse espaço. E é importante ressaltar que a participação na Assembleia ela é fundamental para que prevaleça a opinião da maioria. O sindicato tem a nossa cara, não a cara da diretoria, portanto, essa participação é fundamental. Os temas da pauta, o Rafael já elencou, eu quero apenas ressaltar as dificuldades que o sindicato tem encontrado quando procura no Ministério das Relações Exteriores, enfim, os departamentos e divisões que poderiam nos dar explicações e nos esclarecer sobre os fatos. Isso tem sido muito complicado, mas nós vamos perseverar porque essas portas em algum momento se abrirão. Eu consegui, na semana que, enfim, antecedeu a essa Assembleia, consegui conversar na CISET e a informação que tive é que, enfim, o CISET não estava participando da elaboração da coisa, dos trabalhos da remuneração, mas que apenas haveriam, se tomássemos como prejuízos ou prejudicados, apenas 3 postos, Libreville, Angola e Iraque, em que a soma do prejuízo do chefe do posto, porque também os prejudicados seriam tão somente os chefes de postos, certo? E que esses 3 postos, uma quantia que não foi me passada, mas que seria algo mais substancial. E outros postos em que os chefes de posto, eles teriam prejuízo entre 120 e 80 dólares. Nada mais se modificaria. Havia também uma intenção, não sei se acontecerá, porque a informação também não me chegou como algo concreto, que os postos de fronteiras poderiam passar por uma reavaliação, porque estavam considerando que os salários ali estariam bastante elevados. E, bem, enfim, o sindicato já havia tentado, no primeiro momento,
participar dessa elaboração, dessa resposta ao TCU. Fomos mantidos à distância e, uma vez mais, quando tivemos notícia do fato, esse fato já estava pelo TCU, já estava protocolizado no TCU. E agora, uma vez mais, investimos, mostrando a necessidade de que o Ministério das Relações Exteriores recebam os nossos subsídios e que estejam dispostos a discutirem conosco todas as questões, nos ouvir e, em sendo ouvidos, colocarmos, enfim, os nossos questionamentos. Enfim, chegamos até a fazer uma abordagem com a Secretaria-Geral e a coisa não evoluiu. Eles acham que é uma questão que já está conversada entre o Ministério das Relações Exteriores e TCU, ela está praticamente resolvida e que o prejuízo não será um prejuízo considerável, de forma a que ainda nos estendamos discutindo sobre o assunto. Mas eu reafirmo que o que vale é o princípio. Eu acho que deverá sim ter uma instância em que o servidor tenha que ser ouvido. Isso porque lhe diz quanto às suas necessidades pessoais e profissionais. Ele tem sim que ser ouvido. E o canal é o sindicato. O canal é o sindicato. Essa questão da retribuição, a questão da RF, a questão da RF, nós estamos tentando ver, estamos fazendo um trabalho nesse sentido, estamos coletando ainda informações, no sentido de ver se consagramos isso no PL, que seria elaborado para a questão da remuneração. Ou então havia também a possibilidade do auxílio moradia aqui no Brasil. Isso poderia também ser aplicado a esse decreto. Mas, enfim, está aberto. Eu agradeço a presença de vocês, ao pessoal que está no exterior, a atenção de vocês é fundamental. O sindicato será feito pela gente. Nós somos o sindicato, certo? Muito obrigado. Vou passar ao Rafael para começarmos a entrar nos detalhes técnicos. Gente, agora eu também nos reunimos ontem com o Dr. Fábio, né, que é um advogado de um dos escritórios do sindicato. E agora eu queria passar a palavra a ele. Na verdade, ele teve muito pouco tempo para tratar do tema. Nós conversamos com ele ontem à tarde. Enfim, vamos dar mais elementos para que ele elabore um parecer. Então, seria só uma palavra inicial sobre as possibilidades que ele vê de algum recurso jurídico com relação ao pagamento das RFs. Boa tarde. Como dito pelo Alexei, o RF é um assunto, embora antigo, do ponto de vista legal, diria muito incipiente e diria até desprovido de substrato legal. Entretanto, foi encontrado um documento datado de 91, uma exposição de motivos, a qual tem consubstanciado um ato discricionário, não só do Ministério das Relações Exteriores, mas também de outros órgãos, ao pagamento desse tipo de verba. Com base nessa documentação, como disse, é algo muito pequeno ainda, a gente ainda não tem muito acesso, inclusive eu fiz pesquisa, esse assunto sequer chegou aos tribunais ainda, a questão da RF. Estão tratados somente questão de imóvel funcional, a questão do pagamento dessa verba para os servidores que estão no exterior, e isso ainda não foi questionado judicialmente. Considerando isso, a assessoria jurídica aconselhou o sindicato que do âmbito coletivo nada fosse feito de imediato. Por quê? Porque é um assunto, como eu disse, ele tem sido tratado mediante um ato discricionário. O ato discricionário ele pode ser questionado judicialmente. Se nós levarmos essa discussão em nível institucional e coletivo para o judiciário, há grande possibilidade disso tomar outros caminhos que não aquele que a gente queria, que seria a legalização da verba. Por que isso? Porque, inclusive,
não é fazer vistas grossas, mas o próprio TCU tem acatado essa verba, o pagamento. Ele foi tratado num acórdão, TCU, não foi um acórdão que tratava da legalidade, sequer foi falado de legalidade. Entretanto, embora tenha sido tratado pelo TCU, isso não pressupõe legalidade da verba. Entenda, não estou falando que é uma verba ilegal, ela é apenas desprovida de fundamentação legal. O que pode, num judiciário, em termo institucional, ser prejudicial a essa discussão. Então, assim, o que a gente aconselha é, do âmbito institucional, uma movimentação política. Inclusive agora que está tendo um PL, inclusive para tratar do fator de correção, seria uma excelente oportunidade para tratar dessa verba também, que tratasse disso nesse PL. E o servidor que efetivamente teve problemas ou perda em decorrência do atraso do recebimento, que busque o ressarcimento individual. Isso é pacífico, isso é possível e é bem menos temerário do que uma ação, vamos dizer, consubstanciada em algo que ainda não existe. A gente estaria numa possível ameaça de atraso, nem de cassação da verba seria. Então, essa foi o que a gente aconselhou ao sindicato e aos sindicalizados que busquem a correção do que achar que está errado de forma individual, mediante a assessoria do sindicato, mas não do ponto de vista coletivo. Isso teria que ser mais na esfera política do que judicial, até para a gente não abrir uma discussão desnecessária nesse momento. Pessoal, tendo em vista isso, todas as informações aqui passadas pelo Alexei e pelo Dr. Fábio, a proposta da diretoria é que a direção do sindicato elabore uma proposta de incorporação dessa previsão legal de pagamento da RF à lei de remuneração no exterior. Eu acho que é uma proposta que pode ser feita num espaço de tempo razoável e pode ser trazida para uma futura assembleia, para um debate, para que haja participação também dos afiliados ao sindicato. Isso posto, eu acho que a mesa não tem nada mais a dizer sobre os dois assuntos, e eu gostaria de abrir agora para a manifestação da Assembleia, lembrando que o pessoal do exterior pode se manifestar por escrito também. Sim, eles parecem que estão com um sinal fraco, mas... Bem, eu vou abrir para a participação de vocês, de quem quiser participar, e depois eu aviso para o pessoal do exterior assim que a gente tiver restabelecido a conexão. Alguém quer se pronunciar a respeito? Silêncio. Sim, desculpa, eu cometi um erro e deixei de avisar uma coisa. Como a participação do exterior e como nós estamos implantando agora um sistema para que o pessoal do exterior também vote, nós decidimos que seria mais prático que todas as votações fossem feitas pelo site do sindicato. E vou explicar como isso funciona. Todos os inscritos, os afiliados ao sindicato, têm um login e uma senha para o site. Se não tiverem, não tem problema, nós damos. Mais ou menos 1 hora depois do fim da Assembleia, é o tempo que eu preciso para alimentar o site das informações, nós abriríamos para a votação. Quer dizer, estará lá cada proposta que for apresentada aqui, com opção de sim ou não, entendendo que nenhuma opção marcada vai ser abstenção, né? Então, quando a pessoa fizer o login, a página inicial dela já vai ter as opções de votação do site, da Assembleia com cada proposta e a opção de votar sim ou não. Então vai ser basicamente isso. Quer dizer, essa proposta vai ser apresentada no site, junto com as demais, e aí vocês poderão votar junto com o pessoal do exterior. Essa votação vai ficar aberta até amanhã, às 6 horas da tarde, e a gente divulga o resultado. Eu pretendo divulgar ainda amanhã, se não for possível, a gente divulga na segunda-feira de manhã. Certo. O pessoal do exterior já... Nada, né?
Bem, então vamos seguir, que realmente, enfim, como a gente avisou, a internet seria difícil hoje, né? Você quer se manifestar antes? Por favor. Você pode... Sim, eu acho que... Bem, como a gente está sem sinal, né? Talvez pode falar dele mesmo, enfim. Meu nome é... Meu nome é Rafael, eu sou segundo secretário, estou lotado na embaixada em Washington. Eu agradeço o feedback da assessoria jurídica do sindicato, mas eu discordo de alguns pontos. O primeiro deles é que a discussão é sim necessária. A gente não pode ficar eternamente refém desse esqueleto que o Itamaraty tem no armário. A RF é um direito do servidor, mesmo que não exista essa previsão legal na relação do Ministério com a administração pública, com a União, essa relação de expectativa de recebimento existe do servidor com o Ministério das Relações Exteriores. A gente preenche um boletim de imóvel que é mandado para Brasília, a administração reconhece aquele boletim de imóvel, contrato, prazo e valor, diz que vai pagar e diz qual é a periodicidade desse pagamento, inclusive o prazo final de duração do contrato. Então, essa expectativa existe. O Ministério, inclusive, recebe o contrato e sabe das consequências para que, se por algum motivo, o servidor deixar de pagá-lo. No caso de Washington, é o despejo. A situação se normalizou temporariamente. A gente recebeu a notícia de que a RF de julho vai ser paga e que talvez a de agosto será paga também em 2013. O que vai acontecer em setembro, outubro, novembro e dezembro? Não sei a realidade de outros postos, mas em Washington, a RF corresponde a 75% do salário. 4 meses sem 75% do salário é uma situação de vulnerabilidade extrema, familiar, que impacta em todas as outras coisas. Então, há sim coisas ainda a serem feitas, mesmo que a solução judicial não seja o caminho que a direção, a mesa, aí avalia que não seja o caminho necessário, adequado agora, há outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, o aviso. A gente não pode ser surpreendido depois de ter pago o aluguel, que o ressarcimento não vai entrar. Então, a administração tem que avisar que não vai ter RF. Outra coisa é priorizar a RF em detrimento de outras despesas. Não pode ter luz no Ministério se não tem luz na minha casa. Não sei se os outros colegas concordam, mas não pode ter papel se não tem, se eu não posso pagar a conta de telefone. Então, é preciso haver uma priorização de despesa, e que se o Ministério não tem condição de manter a rede de postos, não é possível. Então, eu queria acrescentar que, mesmo que a medida judicial não seja tomada nesse momento, eu pensando um pouco mais, até concordo que não deve ser a linha de ação a ser adotada agora, mas outras coisas podem sim serem feitas. Só queria, essa é a minha contribuição, não sei se alguém mais tem. Obrigado. Luiz Felipe, também da Embaixada em Washington. É importante, agradeço os esclarecimentos aí, o esforço do sindicato de buscar todas as saídas. Em primeiro lugar, acho importante, independentemente de qualquer outra saída, do alerta do sindicato ter, digamos, levantado esse ponto, que com todas as pessoas que eu tenho contato tem sido um tema de aflição, porque realmente é uma coisa que impacta, né, severamente na vida de muitos, principalmente os que estão fazendo o primeiro posto e não têm, enfim, realmente é uma situação que talvez outros já tenham acomodado, ainda que a legitimidade disso seja duvidosa, mas acho importante e tendo a pensar se essa demonstração de desconforto, enfim, não sei por que meios, não tenha, ajude a catalisar ou a levantar, trazer a preocupação da administração para o problema, para a maneira de mitigar. Particularmente com relação à saída jurídica, eu concordo também, acho que não é o caminho ainda. Acho importante essa ideia de se mapear, né, exatamente qual é o universo, qual é a situação jurídica, qual é, né, como é que isso, de onde estamos partindo, né? E entendo que talvez mesmo qualquer medida, certamente o tempo que isso levaria para um pagamento, por essa via, talvez levasse meses, o que frustraria o próprio objetivo, que é de resolver esse atraso de um pouco meses. Se o advogado puder falar algumas palavras sobre isso aí agora.
Desculpa, mais alguma manifestação? Não? Se eu puder só acrescentar uma coisinha, eu acho também que a gente tem que parar de ter vergonha de receber RF. Isso é algo público. A gente está em missão no exterior e os nossos salários não cobrem os aluguéis que são cobrados nas cidades. Então tem que parar de ter vergonha. Os outros ministérios não têm vergonha. Nós não somos os únicos funcionários públicos que recebem auxílio moradia no exterior. O Ministério da Agricultura publica o seu, que é igual ao nosso, no Diário Oficial. Os outros todos recebem, eu não conheço a terminologia, mas não é custeio para eles, então não falta, portanto. Por que o nosso falta? Por que a nossa indenização de moradia é objeto de contingenciamento, enquanto os auxílios moradias de DS 4, 5 e 6 da Esplanada não são? Não tem que ter vergonha, a gente recebe RF sim. Vamos tirar isso do armário. Maurício Costa, sou diretor financeiro do Sindi Itamaraty e segundo secretário, lotado aqui na Secretaria de Estado. Eu acho que o Rafael tocou num ponto muito importante e que eu acho que é o papel do sindicato daqui para frente, ajudar um pouco a desconstruir essa cultura do segredo, do medo e da vergonha, realmente, porque realmente parece que a gente tem vergonha. A sensação que me dá quando você começa a discutir esse tema da RF, os argumentos, não vamos falar, não vamos levar, porque a imprensa isso, a imprensa aquilo, então, é sempre aquela. Então nós estamos admitindo que nós estamos fazendo uma coisa errada. É isso, basicamente. Então nós não podemos falar, porque senão vão descobrir que nós estamos fazendo uma coisa errada. Não, nós não estamos fazendo uma coisa errada. O fato de, como disse o Fábio, ser desprovido de fundamento legal, não torna o pagamento da RF um crime doloso. Ninguém começou a pagar a RF achando que, porque o presidente Fernando Collor sofreu impeachment, ela se tornou ilegal de um dia para o outro. E pronto. Né? Quer dizer, pode ter uma série de equívocos de encaminhamento, pode ter uma série de fragilidades para sustentar a legalidade ou não. Mas, do ponto de vista sindical, o que nós estamos tratando aqui é do direito da vida das pessoas. Né? E acho que essa é a inversão de valores que a gente precisa fazer no sindicato. Né? Dentro do Ministério, eu não tenho essa esperança, pelo menos não a curto prazo. Quem sabe quando eu for conselheiro do quadro especial, daqui a uns 20 anos, isso já tenha se alterado. Mas, do ponto de vista sindical, a gente não tem que pensar na instituição antes das pessoas. Vamos pensar simbolicamente aqui do que a gente está tratando. A verba da RF, ela está, me corrijam aqui colegas que tenham trabalhado na administração, mas ela está contabilizada do mesmo jeito que se contabiliza serviços e manutenção do posto. Faltou dinheiro, você corta. Esse é o tratamento que se dá às pessoas, aos recursos humanos, dentro do Ministério. Isso diz muito, na verdade. Bom, você pode ter uma série de argumentações de por que se faz isso, porque é mais fácil de manejar a verba, etc, etc, etc. Mas manejar a verba de acordo com o interesse da instituição, não de acordo com os benefícios ou prejuízos que as pessoas sofrem. Né? Todos nós sabemos aqui que estar no exterior não é um privilégio, ao contrário do que se gosta de difundir por aí e que muita gente pensa dentro do Ministério. Não é um privilégio. Mesmo estando em Washington ou, sei lá, em Paris, muitas vezes pode ser um sacrifício. Você está longe de casa, você está apartado da sua família, você está numa situação como nós já vimos, por exemplo, em diversos casos, como no de Sydney, fragilizado em relação à chefia. E como nós vamos tratar, não, eu estou aqui no exterior, isso é um pensamento completamente anos 80 de quem queria fugir para Miami com uma mala de dólares, assim como se ganhar em dólar hoje fosse uma mega, ultra, hiper vantagem que nos tornasse a elite nababesca do Brasil em relação aos trabalhadores aqui. Quer dizer, muitas coisas que estão relacionadas a esse assunto estão, na verdade, arraigadas numa cultura de segredo. E que é uma cultura de segredo que está fazendo o Ministério pagar muito caro nos últimos tempos, principalmente depois
da Lei de Acesso à Informação, né, em que o Ministério muitas vezes parece que tem vergonha de responder e de justificar aquilo que é justificável. Né, nós não estamos falando de situações injustificáveis. Né, ninguém está querendo aqui que o Ministério explique por que os vice-cônsules foram nomeados de tal forma. Agora, por que o Ministério das Relações Exteriores paga RF aos seus funcionários? Por que não foi só o mapa também, a Receita Federal encontrou o mesmo documento que ele divulga no Diário Oficial o pagamento da RF, o sujeito é removido com a portaria, com a RF, com o valor definido, com o mesmo fundamento legal que nós pagamos, mas não declaramos, que é a exposição de motivos, e o Ministério não. Enfim, por exemplo, alguém aqui sabe, por exemplo, se eu perguntar agora, quero ser removido, sei lá, para Lusaka. Alguém sabe qual é o valor da RF de Lusaka? Se você for perguntar na administração qual é o valor da RF de Lusaka, vão te dizer se você não estiver sendo removido para lá? Não, mas agora se você for ao TCU e pedir vista de um processo, você tem a tabela com todos os valores. E que os funcionários do Ministério não podem saber. Então, o sentido do que eu estou falando aqui é apenas expressar preocupação com a atuação do sindicato e dos servidores nesse sentido. A administração age como ela acha que deve, tem as suas justificativas, mas nós não podemos secundar necessariamente a administração no tipo de ação e nas atitudes que nós vamos tomar. Nós temos que nos preocupar primeiro com os recursos humanos, depois com a instituição. O que também não significa dizer que nós todos queremos aqui, vamos vazar tudo, destruir Itamaraty, fazer revolução, cortar as cabeças, não se trata disso. Mas acho que a preocupação primeira do sindicato é com as pessoas. Depois, a gente pensa no resto. Okay. Está em pauta. Oi, é Cristina Ofchan. Os dois assuntos que a gente está conversando hoje, os dois primeiros assuntos, estão ligados. Remuneração no exterior, RF. E a gente vai fazer um grupo de estudo para ver se escreve uma coisa mais concreta que absorva isso dentro da lei de remuneração. Nesse estudo tem que se ver se a RF tem que ser uma coisa que fique avulsa ou se a gente melhora o salário, né? E a pessoa escolhe onde quer morar. É esse tipo de proposta que eu faço. Fazer um pacote completo. 2 minutinhos, vai. Por favor. Alô. Meu nome é Guilherme, eu sou AC, eu estou lotado na coordenação de licitações. Só gostaria de perguntar para o nosso advogado, existe uma previsão no Guia de Administração dos Postos, que é uma portaria, ele é instituído, é um manual de administração, que é instituído por uma portaria do Ministro de Estado. E no manual, no Guia de Administração dos Postos, existe sim uma previsão de pagamento das residências funcionais, inclusive fazendo a diferenciação entre os postos A e B, onde o funcionário tem a obrigação de desembolsar 10% do seu salário para contribuir com o pagamento da residência funcional, e nos postos C e D, onde ela é paga em 100%. Eu diria assim, o meu questionamento é no seguinte sentido: se existe essa previsão e se ela foi determinada por uma portaria do Ministro de Estado, ainda que a portaria tenha um caráter infralegal, isso já não embasaria algum tipo de ação, algum movimento nesse sentido, uma ação judicial? Eu atreveria a dizer que é tão incipiente quanto a exposição de motivos que deu origem ao pagamento da RF. Como você disse, portaria é um ato interna corporis, então ele não gera efeito, ele não tem efeito vinculativo, então ele por si só não criaria o direito. Como disse desculpa seu nome, o Rafael, vocês têm uma expectativa. Muitos poderiam até dizer, eu tenho direito adquirido, porque quando eu entrei na carreira, minha carreira, a prestação de serviço no exterior é algo inerente à minha carreira, então eu tenho... o que a gente tem visto hoje na Justiça Federal é que
há uma mitigação muito grande da questão do direito adquirido quando ele não tem um lastro legal. O que tem se visto nos últimos anos com a lei de responsabilidade fiscal, princípio da transparência, é que o judiciário tem encampado essa ideia e tentado cortar ao máximo tudo em nome do interesse público. Então, assim, por isso que eu disse que não é um momento, sem um texto legal, de discutir legalidade. Até porque, até agora, ninguém disse que isso é ilegal. E nem amoral, como poderia até se pensar. A falta de publicidade por parte do MRE, eu creio que isso é um problema institucional. Até porque o Ministério das Relações Exteriores, inclusive na relação empregador e empregado, porque no fundo vocês são empregados como seletistas fossem, é muito cheia de dedos. Inclusive do ponto de vista do servidor mesmo. Quando ele está resignado, vários são os que me procuram, mas que não querem peitar a casa, por uma questão ideológica. O que a gente vê que atualmente é algo inconcebível, né? Por isso que eu disse, do ponto de vista coletivo, ainda não é a gente está num terreno muito instável para a gente propor alguma coisa e discutir a questão no judiciário. Mas do ponto de vista pessoal, aquele servidor que teve problemas de endividamento, diminuição de patrimônio, porque houve atraso, ele deve, sim, procurar o ressarcimento disso em face do Ministério das Relações Exteriores. Como disse, existe a expectativa. Com base na expectativa, eu não posso ser penalizado. Mas eu não posso levar uma argumentação de direito adquirido, de costume como fonte do direito, porque isso vocês acabariam esbarrando da mesma forma que foi o fator de correção. Em um determinado momento, o TCU vai falar, olha, isso não tem previsão legal, então vocês dão um jeito. Então, antes que isso aconteça, o ideal é que seja tratado isso do ponto de vista macro, e não mínimo no caso a caso. Como dito, essa verba ela foi tratada pelo TCU meramente para fins de escrituração contábil. O TCU não falou em momento algum, olha, é uma verba legal, é uma verba moral, não deve ser paga. Ele só fez isso e fez algumas recomendações ao MRE para que o MRE pudesse se adequar ao princípio da transparência. Por quê? Porque 30% da receita dos postos é gasto em imóveis. E o Ministério das Relações Exteriores, o que ele faz? Ele lança tudo como imóvel, ele não faz a distinção. Então, não se sabe o que é locação de imóvel oficial e o que é RF. O que o TCU pediu foi, olha, o que for RF, por ter natureza indenizatória, por que é indenizatória? Porque ele é meramente um ressarcimento do que o servidor abriu mão, do que o servidor pagou pelo imóvel, porque a relação do servidor com o seu locador, ela é uma relação pessoal, diferentemente da relação dos imóveis oficiais, que é uma relação institucional. Então, assim, como visto, ele, pelo TCU, do ponto de vista de escrituração, ele está incorreto. Houve algumas recomendações, inclusive, do boletim de serviço, quando fala dos imóveis, o TCU questiona, fala que o preenchimento é absolutamente incorreto, ele pede adequações a esse preenchimento e não trata sobre a questão da legalidade. Na verdade, ele faz vistas grossas e a gente tem que aproveitar esse momento para, já que está se discutindo algumas verbas que são pagas, que já não possuem lastro, por que não uma verba que é tão essencial por conta de ser inerente à atividade do servidor do MRE, a prestação de serviço no exterior, o RF. Então, eu acho que é oportunamente uma questão mais política do que judicial. A judicial, eu atreveria a dizer novamente que ela deve ser atacada, sim, pessoalmente. E sem muitos escrúpulos por conta da administração pública, ser o Ministério das Relações Exteriores, estar numa carreira vista pela mídia como elitizada.
Obrigado. Eu queria recordar uma coisa com relação à questão de RF. Existem postos, eu citaria o exemplo, por exemplo, de Cidade do Leste, do Paraguai, em que os contratos são feitos pelo consulado geral. Não, continua, eu acho que continua assim. Acabou? Então, foi o ano passado, então me desculpa, até o ano passado, pelo menos, os contratos eram feitos pelo consulado geral, né, com o locador da casa, para que o servidor fosse morar nessa casa. E a dotação de RF, no caso, era ali em imóveis, porque todo o valor passava pelo consulado e o consulado pagava o locador da casa. Mas o Davi está me informando, me desculpa, eu não sabia que tinha mudado. Houve uma modificação? Houve uma modificação? Porque até o ano passado estava assim, por isso que eu... Exatamente, e alguns postos faziam isso. Então, por isso que eu pensei que talvez uma solução passasse por aí. Tá? Boa tarde, meu nome é Igor, eu sou oficial de chancelaria. Bom, se é o momento para discutirmos, aproveitar a situação para, né, buscarmos a legalidade da RF, eu queria questionar se já há estudos do que seria o melhor texto, a melhor proposta, de como que isso seria incorporado, se seria uma indenização, se faria parte da remuneração, enfim, que tipo de propostas, se é que existem já, estaríamos trabalhando aí nesse sentido. Já que o momento é agora, eu acho que é o momento então também de discutirmos como é que isso será apresentado, né? Bem, conversamos muito pouco sobre isso na diretoria do sindicato. Acho que foram 3 reuniões que trataram disso no máximo. A ideia inicial é que se incorpore a lei de remuneração, então faria parte do que se entende como remuneração do exterior. Com a intenção de que perdesse esse caráter de verba de custeio e que não fosse contingenciável. O salário não é contingenciável. Então, na verdade, temos várias indagações sobre diferenças de valores, metodologias de cálculo e como isso seria apresentado, mas eu não saberia, a princípio, adiantar nada além do que o que foi discutido nas reuniões é a incorporação ao salário com esse objetivo. O objetivo de que se não tenha possibilidade de atraso, porque seria parte do salário. Eu queria contribuir com a discussão, eu particularmente estou muito feliz com a discussão, eu acho que ela está madura e sensata. Por mais que eventualmente alguém não coloque o que a gente quer ouvir, mas está sensato, está maduro. Isso é muito bom, pelo menos na minha modesta opinião. Evaristo Nunes, oficial de chancelaria. Quando nós viramos subsídio, nós tínhamos um trade-off, nós tínhamos uma troca. Ou nós iríamos virar subsídio e termos indenizações e retribuições, que são 3 coisas diferentes, ou nós iríamos ter um salário com as gratificações e todas as possibilidades de gratificação, incorporação no salário que isso tem. Por que eu estou falando isso? Na hora que nós viramos subsídio, todos, as 3 carreiras do SEB, nós entramos numa seara, numa zona jurídica. Não é uma discussão de realidade, uma discussão de fato, uma discussão de direito adquirido, não é nada disso. Esqueçam a discussão de fato e vamos para a discussão de direito mesmo. Nós admitimos que só iríamos receber subsídio, indenizações e retribuições. São as 3 categorias pecuniárias que um servidor público pode ter quando ele entra nas carreiras retribuídas por subsídio. A RF precisa virar uma indenização. Precisa virar uma indenização por muitos motivos. O motivo mais bobo e que parece que passou desapercebido no voto do TCU é que uma parte da IREX e uma parte da RF, se não bem contabilizada, não tanto a RF, está sendo contabilizada para efeitos de cálculo de imposto de renda. Se é uma indenização, isso não tem imposto de renda.
Então, nós temos aí uma fronteira jurídica de separação das nossas verbas. Aí eu não chamaria de salário para não complicar a cabeça das pessoas. Se as nossas verbas, quer sejam remuneratórias, indenizatórias ou retributivas, a retribuição é em função de DAS, por exemplo, que é quando você assume a chefia. E aí não é indenização. Aí é remuneração que cabe em imposto de renda. Muito bem. Então, nós temos uma janela de oportunidades à frente. O TCU, um órgão externo, e parece que a instituição só funciona assim quando a imprensa, quando o TCU, quando o judiciário diz alguma coisa. Nós temos uma janela de oportunidade. Quando o TCU disse 120 dias para legislar sobre a remuneração no exterior. Ponto. Ele não disse só para o fator de correção do posto, ele não disse para a IREX, ele disse fazer uma legislação de remuneração no exterior. Ok? Se for interpretar isso de forma restritiva, nós vamos fazer só para resolver o problema do fator de correção do posto. Mas se nós enxergarmos esta como o último trem para Paris, este é o último trem para Paris antes dos alemães entrarem em Berlim. Ok? Ou entrarem em Paris, desculpe. Esse é o último trem. Porque daqui para frente as restrições orçamentárias, as restrições de exposição na mídia, as restrições em termos de opinião pública vão ser contrárias às nossas pretensões políticas. Nós temos que ser maduros, extremamente maduros, para propormos, independente se a casa vai ouvir ou não a gente, independente se ele vai mandar uma PL, uma proposta uma minuta de PL para a Casa Civil sem ouvir a gente precisa ser maduro para ter a nossa proposta, em que a gente saiba exatamente o que é subsídio, portanto é o meu salário, o que é fator de correção do posto por causa de diferenças de câmbio ou diferenças de custo de vida, que tem que estar atreladas a esse subsídio. O que é indenização do ponto de vista de IREX, e o que é indenização do ponto de vista de IRF, e o que é indenização do ponto de vista de auxílio escolar, para os que têm filhos. E, ao fim, as retribuições em função de chefia. Não faz sentido ser vice-cônsul e ganhar o troféu joinha. Não faz sentido ser chefe da contabilidade, assinar, botar o meu CPF na reta e troféu joinha. Não faz sentido. A minha parte eu quero em dinheiro. Eu não quero com um tapinha nas costas, o embaixador me cacifando para a próxima remoção. Eu não quero isso. Eu quero a minha parte agora. Ok? Muito bem. Essas três coisas precisam estar no nosso horizonte, porque senão a gente vai perder mais um bonde sob o auspício da realidade dos fantasmas que nos governam, de que era assim, a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sabe, isso irrita, porque nós já superamos essas fases, não há mais espaço para isso, ok? No concurso cai direito administrativo e direito constitucional, será que todo mundo esqueceu? Ok? Isso não é direito internacional, não é costume, sabe? Essa discussão, eu vou aplicar costume no judiciário, vai, inicia, só começa, sabe? Você vai tomar uma pancada que você não vai nem se levantar depois. Então, voltando para o ponto, precisamos de uma proposta que contabilize o nosso subsídio, porque há um problema de inconstitucionalidade, de irredutibilidade de salários, não pode haver salários distintos, em época alguma das nossas vidas, pode haver, sim, como o TCU argumentou, um fator de correção momentâneo por causa de diferenciações de custo de vida, e aí, enfim, o cálculo tem que ser feito para fazer isso. Isso é outra coisa, mas o seu subsídio é o seu subsídio, e é isso que está na lei. Não está dizendo no Brasil, no exterior, está dizendo que é o seu subsídio. E, sinceramente, hoje nós perdemos alguma coisa entre 2.000 e 4.000 dólares se você compara o subsídio com o vencimento básico. Dado que a IREX é retribuição. Percebe? Então, um subsídio de um off-chan é 6.000 e pouco, no começo de carreira, só que o salário base dele no exterior é 1.700 dólares. Para que eu quero esse salário base? Isso me é desfavorável, entendeu? Não tem lógica mais. Então, na proposta que nós fizermos com maturidade, aproveitando essa janela de oportunidade, nós temos que atacar as três coisas. A retribuição, a indenização e a remuneração. Senão a gente fica sendo chefe, ganhando troféu joinha, estando no exterior, recebendo indenização e descontando imposto de renda, ou seja, não sendo indenização na prática, e não recebendo subsídio, que é o seu salário mesmo. Okay? Isso é a minha opinião, e eu acho que a gente precisa ser maduro agora. E não adianta ficarmos com discussões endógenas e autofágicas. A gente precisa sair com alguma coisa. Okay?
Desculpe, eu fui forte, né? Obrigado. A Juliana Nunes, ela mandou um questionamento aqui. Boa parte dos postos recebeu a RF de julho, mas continuam os indícios de que não receberemos regularmente até o início do ano que vem. Queria saber se o sindicato já sabe o que vai fazer com relação à RF. Aí ela colocou os pontos. Agora. E o outro é se o atraso de 4 ou 5 ou 6 meses se concretizar, se vai fazer reunião com o secretário-geral e o que pretende solicitar caso ouça da SG que não há orçamento e não há saída. Bem, essa possibilidade tinha sido falada pelo Rafael. Eu acho que, com relação ao atraso, ao não pagamento, nós não podemos tomar uma atitude que não seja procurar a administração e reforçar nossa preocupação e dizer que é importante que não atrase, que é importante que se dê prioridade, mas é uma coisa que está sob a nossa influência, mas não sob o nosso poder de decisão. Agora, se um atraso prolongado, eu acho que ele demanda também que o sindicato procure os seus afiliados para uma decisão. Nós não podemos, já prevendo que vai atrasar 4 ou 5 meses, tomar uma atitude coletiva. Isso na minha opinião, eu acredito que estatutariamente é inconcebível. O que nós podemos fazer é continuar fazendo o que estamos fazendo. São gestões e propostas para que esse problema acabe de uma vez por todas. Que o problema não seja o atraso de 6 meses desse ano, que o atraso de 6 meses desse ano, essa possibilidade, não seja no ano que vem mais um atraso de 6 meses ou assim por diante. Né, que o problema seja resolvido e que haja segurança, né, no recebimento da RF, né, que nós não sejamos vítima de contingenciamento ou coisa do tipo. Ah, sim. Como a gente havia dito, nesse caso de reiterado atraso, em havendo algum prejuízo pessoal, reafirmo, o passo primordial seria eu buscar a minha resignação pessoal, embora o sindicato esteja atuando politicamente para criar um texto legal sobre a RF, eu pessoalmente buscaria a tutela do Estado, judicialmente, para ter ressarcido algum tipo de prejuízo que eu tenha sofrido por conta desse reiterado atraso por parte da administração. Até atrevo a dizer que, até acredito que esse contingenciamento da administração, ele ainda está um pouco ligado à falta de previsão legal. Como eu disse, eu acredito, lendo a exposição de motivos que deu, que tem sido utilizada como fundamento para a RF, esse é um ato absolutamente discricionário da administração. Os atos da administração não precisam ser todos legais, eles podem ser discricionários. Eles são consubstanciados em situações reiteradas de fato. Porém, por ser discricionário, ele não gera uma segurança jurídica de um ato legal. Por isso que volto a afirmar que, do ponto de vista institucional, como disse, é um momento oportuno para vocês tratarem de todas as verbas que vocês entendem devidas, tanto no Brasil quanto a serviço no exterior. E do ponto de vista pessoal, houve prejuízo, busque o judiciário, porque aí sim você tem algo palpável, você tem algo verdadeiro, e a gente não fica tratando no campo das hipóteses, até porque algo de caráter preventivo sobre um assunto desse, havendo o pagamento, a minha ação ela perde o sentido no meio, perco o objeto e tenho custos com custas processuais, eventuais honorários advocatícios, o que diminuiria ainda mais ou aumentaria mais o prejuízo por parte do servidor.
eu posso dizer uma coisa, prazo de judiciário, quem tem prazo em judiciário é advogado, o juiz tem prazo impróprio. Embora a lei estipule alguns prazos, eu tenho um mandado de segurança para ampliar o home care para um ente da família que morreu antes do mandado de segurança ser julgado. Então, isso, na Justiça Federal hoje, se eu falasse para ti que existe, são 120 dias, eu estaria sendo absolutamente leviano. Por conta do número de ações, simplesmente o juiz remarca a pauta, remarca julgamento, a minha vara está absolutamente abarrotada de processos, eu tenho vários processos tão importantes quanto o seu, então é o seu que vai ser passado na frente. Eu peço desculpa por tomar a palavra mais uma vez, até porque eu acho que a gente precisa avançar para essa proposta que está, acho que é a principal da pauta de hoje. Mas só retomando o que o Evaristo falou, eu acho que é de conhecimento de todos, se não da grande maioria. Concordo praticamente com tudo que ele falou e se não é do conhecimento, é bom que seja, que na verdade já foram discutidas, inclusive em assembleias anteriores, essas propostas com relação essa questão de remuneração. Pelo que eu saiba, a gente tem 2 ou 3 mais ou menos prontas, e aí eu queria saber, né, ou propor uma outra reunião futuramente para discutir isso, ou propor que essas que já estão prontas, não sei qual que é a dificuldade de talvez levar isso para o MPOG, ou não sei para quem precisa levar para virar um projeto de fato, enfim, de fazer elas andarem, porque eu sei que já, de fato já existem propostas muito bem elaboradas com relação a subsídio, com relação às indenizações no Brasil, no exterior, a chefia, tudo isso que o Evaristo falou, mas que precisa dar andamento, né? Eu não sei o que falta para que elas andem, mas, né, de repente, talvez não hoje por causa da pauta ser outra, mas a gente fazer isso daí para votar e caminhar e realmente aproveitar essa janela de oportunidade e não perder esse momento. Aproveitando o que o colega falou e também tentando fazer algumas propostas para encaminhar. Só esclarecer que, na verdade, o tema da remuneração é pauta de hoje também, está na pauta da Assembleia, deixar isso bem claro. Mas é verdade, as propostas estão pré-elaboradas, já foram discutidas anteriormente. E, na verdade, a falta de andamento foi pela falta, pelo completo clima de desconhecimento dentro do Ministério do que estava acontecendo. A gente não sabia nem se o GT existia, se efetivamente estava trabalhando, o que aconteceu, quando, como, para a própria defesa do fator de correção cambial. Nós sabemos o que o Ministério pensou e defendeu porque o TCU nos deu vista do processo, não porque o Ministério, de alguma forma, discutiu, entendeu? E nesse ponto, apenas uma pequena divergência aqui do que o Evaristo falou em termos de conteúdo, apesar dele ter entrado em detalhes, o meu entendimento em relação ao que o Ministério defendeu e ao que saiu no acordo do TCU é de que não é ponto pacífico de que a remuneração no exterior e o subsídio no Brasil se comunicam, né? A defesa do Ministério foi de que não se comunicam. E o acordo do TCU mandou atualizar a lei de 72. Então, na minha opinião, não é ponto pacífico que o salário no exterior é o subsídio no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao encaminhamento, né? Em relação à remuneração no exterior e a RF especificamente. Bom, todas as propostas que estavam encaminhadas, todas elas já incluíam a RF como uma proposta de indenização. Então, isso não é problema, isso é ponto pacífico. A gente pode, inclusive, usar a proposta que o Evaristo tinha feito originalmente, que coincide muito com a proposta que foi elaborada pela nossa turma, em termos de fundamento, apesar da diferença do formato, como um texto de projeto de lei para ser trabalhado pelo sindicato. A questão é que caminho se vai tomar com isso, né? Se nós não conseguirmos o diálogo com a casa e tem que ser de iniciativa do Executivo, levemos ao Ministério do Planejamento, né? Entrega ao Ministério do Planejamento para que essa discussão seja feita, a primeira coisa. A segunda é que eu acho que, além de nós fazermos esse trabalho
mais intelectual e política dos bastidores, a gente precisa forçar a criação de um clima de discussão sobre a RF realmente, entendeu? Uma campanha de inclusão da RF na lei de remuneração no exterior. Esse é o ponto principal. Do mesmo jeito que nós temos lá o dê valor ao serviço exterior, criar algum slogan, alguma coisa que reforce, entendeu? Que dê imagem com os cartazes, com campanha na internet, tal, de que isso interessa aos servidores. E forçar o debate a esse respeito. Se não for ouvido dentro de Itamaraty, que seja ouvido na Casa Civil ou no Ministério do Planejamento, né? De forma a forçar a discussão. Essa, assim, acho que essas são as propostas. O principal é fazer a sintetização das propostas que estavam sendo discutidas em relação à remuneração exterior, com base, eu acho, na proposta que o Evaristo tinha elaborado com algumas alterações, e depois, posteriormente, trazer esse texto do PL a uma Assembleia especificamente. Só temos que tomar cuidado também para a gente não reunir para convocar e convocar para reunir, né? Porque a gente pode se reunir até o fim dos tempos, daqui a pouco o PL já está na Casa Civil, já chegou, já está votado, e a gente ficou aqui discutindo interminavelmente, sem chegar a nenhum... mas eles podem entregar antes e a gente não ficar sabendo. São 120 dias a partir de agora, mas a gente não sabe o que foi feito desde novembro, né? Foi 8 meses atrás, então não é um processo bem mais longo do que parece. Uma sugestão na inclusão da RF como indenização, que se pense numa regra de transição também, assim, que não se crie, se formalize a situação jurídica, a fundamentação jurídica da RF, mas esquecendo de que há contratos em andamento, contratos firmados pelos servidores que duram aí até... Então, se for discutir valor, alteração de valor, ou de periodicidade, qualquer coisa assim, que se lembre que há contratos em andamento no... Alô. Indenizações, em tese, são sempre de valores, jamais de índices e nem de enfim, percentuais, nada disso. Então, são valores, né? Então, o auxílio moradia, por exemplo, que alguém que tem DS4, 5, 6, ou cargo especial tem em Brasília, é um valor. R$ 1.800, é isso que os caras recebem em Brasília para viver, não sei como, mas é esse o valor que está lá do auxílio moradia em Brasília. Então, não cabe aqui um julgamento se isso é bom, pouco, Então, nós temos um dilema, nós temos uma variabilidade em 200 e tantos postos, 100 e tantos países, certo? Então, nós temos que ter algum tipo de maleabilidade, flexibilidade, frente às intempéries cambiais, mobiliárias, blá, 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 ok? Muito bem. Partindo desse pressuposto, hoje, a única técnica de indenização existente e aceita, que não lei, é a indenização da diária no exterior, que é em dólar e é um decreto. Ou seja, a presidente da República pode amanhã dizer a diária em Luanda não vai ser mais $200, $300, $400, vai ser $1.000, porque Luanda explodiu e, enfim, não tem como... Ou porque só tem um hotel na cidade, porque, enfim, surgiu uma guerra civil. Muito bem. Então, a tabela de diárias, ela é hoje muito ruim do ponto de vista da distribuição, ela não divide direito, ela faz algumas confusões, impostos que não são tão bem, não está bem distribuído. Mas, principalmente, na minha modesta opinião, é que aquilo ali é daquele jeito, porque pouca gente vai para Harare com diárias. Pouca gente, no executivo inteiro, vai para Addis Abeba. Nenhum demérito, entendeu? Mas pouca gente vai com diária. Muita gente vai para Washington, muita gente vai para Nova York, por razões óbvias. E também não tem um julgamento de valor. Então, o que nós temos pela frente? Nós vamos ter o desafio de ou usar a técnica das diárias como indexador para as nossas indenizações, na minha opinião, uma saída honrosa, interessante, e forçaria, inclusive, que as diárias fossem adequadas para as diárias, não só para as indenizações fixas de natureza de missão permanente, ou se faz uma técnica parecida com aquela, onde você tem que chegar a valores. Ok?
Mas aí seria especificamente para a IREX ou para qualquer outra coisa, e você teria que dar valores, e toda vez que houvesse uma variação grande, teríamos que convencer o executivo a fazer essa mudança, porque, enfim, surgiu uma questão. E aí, enfim, o que, de fato, aí eu quero ser bastante taxativo, e eu não gostaria de insistir nessa matéria, porque realmente eu não vejo solução para isso. É não levar para a matéria de portaria um assunto como esse, porque se levarmos para a portaria, nós estaríamos levando a Constituição para o buraco, percebe? E aí o risco de insegurança jurídica é altíssimo, porque alguém pode dizer que a mudança por portaria de qualquer coisa, mesmo que esteja lá na lei, é inconstitucional, porque indenização é de natureza de lei e não de portaria. Então, eu acho assim, a ideia de você modificar a conta por meio de portaria é um equívoco, para efeitos de segurança jurídica. Podemos tentar? Podemos. Será que a administração vai tentar isso? Pode ser que tente, mas, do ponto de vista jurídico, é um erro, e é um erro assim, que pode nos levar, de novo, a entrar numa seara que é a seara entre a legalidade e a ilegalidade, a constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Essas são as minhas considerações sobre isso. E, por fim, se a RF, de fato, fosse uma indenização, não haveria essa discussão. Essa discussão que nós estamos tendo aqui inexistiria. Por quê? Porque, do ponto de vista contábil e financeiro, se é uma indenização, isso sai da conta do Tesouro. Não sai nem das contas do Ministério, da UO do Ministério, sai direto do Tesouro, porque isso é da conta corrente do governo. Então, assim, nós temos que fugir desse dilema, entre pagar papel e pagar IRF, percebe? Isso não é um dilema bom. Pessoal é pessoal, manutenção é manutenção. Por isso que são gastos separados, com tratamentos específicos. Até para pagar precatórios é diferente, exatamente porque são coisas diferentes, senão você coloca na vala comum a mesma coisa. Okay? Então, chamar atenção para isso. E esse erro, ele é um erro que é meio que uma malandragem, percebe? Para esconder essa conta. E isso não é bom para nós, porque nós não queremos isso. A gente quer mostrar que isso é justo, que isso é necessário. E a gente precisa fugir dessas coisas. Fugir dessas formas, para esconder, para não mostrar. Quem tem medo do lobo mau? Sabe? Pelo menos nós, né, que somos servidores e que não estamos envolvidos com essas questões. Eu vou devolver para cá eles. É uma tabela. Tem uma indenização que as Nações Unidas publicam, chamada PERDIN, P-R-D-I-E-N, e cada cidade, eles dizem lá, por tabela, o que a pessoa tem expectativa de gastar para fazer uma refeição, e fazer as 3 refeições e para dormir. Isso pode ser mais universal do que a nossa diária do executivo, né? Só que isso vai ter que ser convertido. Isso não é... Gente, vamos tentar pelo menos... É porque o nosso tempo já está bem avançado, já são um pouco mais de 3 horas, né? Um pouco mais, não, já são 3h20. Eu juntei aqui algumas propostas que eu acho que a gente... Só para conferir o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que eu entendi mal ou não. Bem, a primeira proposta vai a proposta da diretoria, da mesa, né, de que a própria direção do sindicato, se eu não me engano, o lugar certo para isso seria o Conselho Deliberativo, elaborar uma proposta da incorporação da RF à lei de remuneração. Né? Eu acrescentei também, e eu acho que isso deve valer para qualquer proposta, o que o Rafael falou, que é a preocupação com a regra de transição para os contratos já existentes. E mais uma proposta que eu não consegui entender bem, mas que o Evaristo pode me ajudar aqui, que é uma proposta de reforma da remuneração mais abrangente, que não leve em conta só a RF, mas leve em conta o caráter mesmo da remuneração e que solucione outros problemas que a gente já soube identificar. Né? São essas 2 propostas. A parte também que foi mencionada pelo Rafael sobre priorizar o pagamento da RF em detrimento de outras despesas e o aviso da administração quanto ao atraso do pagamento são coisas que assim, nós não podemos decidir que isso seja feito, nós podemos buscar que isso seja feito. Recomendar. Então eu acredito que não sejam propostas para a gente realizar,
né, são subsídio para a nossa atuação, então não acrescentaria como uma proposta. Então seria isso mesmo, tem mais alguma proposta? Sim, vou acrescentar que, enfim, depois você me ajuda com a redação, Maurício, mas seria uma campanha de sensibilização sobre a necessidade da RF, né? E, enfim, eu acho que é uma mobilização mesmo. Só sobre esse último ponto, só uma preocupação. Enfim, esse, quer dizer, é o outro caminho, né? Que a gente, de mobilização dentro da casa, e eventualmente isso pode transbordar, enfim, para a imprensa e tudo, quer dizer, passar a ser um debate público, né? Só tem algumas considerações aí que são inevitáveis, né? Naturalmente nós estamos num momento de uma espécie de caça às bruxas no Ministério, não sei, para o bem e para o mal, né? Eu acho que para mal práticas que têm sido feitas aí, que é uma coisa, acho que é ótimo, né? O sol, o melhor desinfetante, etc. Mas também, ao mesmo tempo, joga-se o bebê junto com a água do banho, né? A gente viu acusações na época dos super salários e com uma visão simplista que não levava em conta o custo de vida, meramente o valor monetário, quer dizer, então, com o meio sensacionalista, né? Então, é uma batalha complicada que eu entendo que, enfim, talvez tenha que ser travada em algum momento, não sei como é que se isso virar uma campanha, se isso terá que ser pensado também, ou pelo menos de maneira reativa, né? Se esse debate se colocar. O que a gente viu nesse negócio dos super salários nos casos anteriores, o outro caso que eu ia mencionar é o lá dos embaixadores que estavam sem trabalho, quando tinha embaixadores esperando sabatina, enfim, que foram colocados no mesmo balaio, né? A preocupação é isso, de se ter um contradiscurso, pelo menos pronto, para o momento em que esse debate se for dar, né? E aí tem alguns elementos. Pelo que você pode olhar, a vasta maioria das chancelarias lá fora tem algum tipo de RF, algum tipo de compensação pelo housing, né? Pelas próprias características da expatriação e de tudo que isso envolve, de você, né, displacement do funcionário para o exterior e tudo que isso envolve. Também a noção de prêmio, quer dizer, que é uma coisa onde a remuneração, de fato, é uma coisa melhor do que no posto na sede, né? Isso também é um conceito meio geral, tanto para o setor privado como para o público. Mas o importante é isso, mostrar que não é um privilégio que se querendo manter completamente alheio a tudo que está aí fora. Quer dizer, eu fui olhar no site do Departamento de Estado, se eles têm lá publicadas as RFs por posto. Eu observei Brasília, por exemplo, $3.500, R$7.000. Então você tem uma coisa que a maioria das carreiras tem e é público. A questão é construir esse discurso, essa argumentação para mostrar as dificuldades da carreira e por que isso existe, e que não é um privilégio nosso, quer dizer, é uma coisa que todo mundo tem. Essa é a preocupação. Eu acho melhor, então, até pela questão do tempo, a gente encerrar. Eu acho que as propostas são essas. E eu só vou pedir uma ajuda para vocês que formularam as propostas, para que, no final da reunião, talvez escrever num papel aqui a redação exata do que vocês querem, também para que não haja mal entendido e para que vá para o site exatamente o que vocês propuseram. Então, vamos partir para o próximo assunto, que é a reunião do MPOG e as alterações que nós propusemos para a Lei 11.440. A última reunião no MPOG, nós levamos o que nós entendemos que deve ser uma tabela remuneratória que atende em social e assistente de chancelaria, baseado no fato que são hoje as menores remunerações, no caso de oficial de chancelaria de nível superior, né, entre as carreiras que recebem subsídio, e no caso dos assistentes de nível médio. A proposta foi recebida sob os argumentos de que existe uma dificuldade de recrutamento de mão de obra para o Ministério, a evasão é muito alta, e que há necessidade de valorizar e até facilitar a gestão de pessoas no Ministério com uma remuneração que segure o servidor no Ministério. Eles receberam, ficaram de analisar, mas também, para a próxima reunião, nós ficamos de levar alguma proposta que alterasse atribuições nas carreiras do Serviço Exterior Brasileiro,
entre outras propostas também, eles ficaram abertos para tudo, a discussão lá foi propriamente sobre isso, mas eles estão abertos para todas as propostas. Bem, nós tomamos conhecimento, e hoje, oficialmente, por ofício da ASOF, que oficiais de chancelaria estavam discutindo essa proposta, e, inclusive, uma proposta foi apresentada em Assembleia Geral na ASOF, que nós fizemos a partir disso, e também por decisão da última Assembleia, né? Nós reunimos um grupo de trabalho enfim, conversando com tanto os nossos conselheiros quanto com colaboradores, para analisar essa proposta inicialmente e receber outras propostas das demais carreiras. Analisamos, fizemos algumas propostas de alteração e recebemos também propostas para os assistentes de chancelaria, para a carreira de diplomata e também alterações no que a lei menciona do quadro de PGPE do Ministério. Então, eu não queria me alongar na explicação do que foi feito, porque vocês já têm aí as propostas e elas serão apresentadas para votação. O que nós fizemos, em alguns casos, nós apresentamos um texto substitutivo, quer dizer, nós recebemos uma proposta e dissemos assim, não, a nossa ideia, o que deve ser é isso. E, em outros casos, nós concordando, né, ou sugerimos alguma alteração de redação, ou concordamos e apresentamos para votação. Então, vocês estão com o texto, o pessoal no exterior pode acessar o texto pelo site, e pode acessar, e a votação será feita pela aceitação da proposta como foi originalmente feita, e pela aceitação da nossa proposta ou alguma coisa intermediária que seria as alterações pontuais que nós fizemos. Isso vai ficar bem claro na hora da votação. Então, o que eu gostaria de abrir agora é para que vocês se manifestem. Aliás, eu queria fazer mais uma observação, que é que eu já recebi, assim que eu coloquei a proposta na internet, já recebi várias sugestões de alterações, mas que são voltadas à redação, não alteram a substância ou o propósito, né, do que foi proposto. São solicitações de redação, inclusive apontamento de erros de redação. Então, essas alterações vão ser feitas até para que o projeto seja, seja bem escrito mesmo, são alterações de escrita, né? E eu só vou apresentar uma proposta em separado com relação a essas, a pedido de um colega, do Paulo Dallagnol, se eu estou pronunciando errado, alguém me corrija depois, que ele pede que no parágrafo único do artigo 3º, não, do artigo 4º, me desculpe, o artigo 4º fala sobre os oficiais de chancelaria. No parágrafo único, é mencionado que as atividades são aquelas não expressamente mencionadas, quer dizer, eu vou ler aqui o texto, vocês vão entender, desculpa, o atrapalho aqui. O parágrafo único é o seguinte: são atribuições específicas dos servidores, integrantes da carreira de oficial de chancelaria, nos termos do presente artigo, aquelas não expressamente mencionadas no artigo 2º e 3º, que está errado esse 2º e 3º, na verdade é 3º e 5º, e especialmente. Bem, a primeira correção é de escrita. Está totalmente errado falar que é 2º e 3º, porque não faria sentido que seja o 2º. O artigo 2º fala, se eu não me engano, da carreira de diplomata. Não, da carreira de diplomata não. Fala que todos são representantes do Serviço Exterior Brasileiro, do Ministério no exterior. Quer dizer, isso não faz sentido. A intenção era de falar que eram as não expressamente mencionadas nos artigos que falam da carreira de diplomata e da carreira de assistente de chancelaria. Mas como há uma atribuição nos dois artigos que são concorrentes, quer dizer, são atribuições parecidas, no que fala do assistente de chancelaria, no que fala do oficial de chancelaria, a gente mencionar a exclusão daquelas ditas no artigo do assistente de chancelaria causaria um conflito. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, existe, tanto no artigo do oficial quanto no artigo do assistente, uma atribuição que é
que é praticamente a mesma redação. E que é necessário que seja parecido, porque são atividades complementares. E nós colocamos no parágrafo único para excluir das atribuições do oficial de chancelaria aquelas presentes no artigo do assistente. Então, seria uma coisa que não faria sentido, que atrapalharia a compreensão do artigo. Então, por isso, eu vou apresentar essa proposta dele para retirar essa menção ao artigo 5º. Né? E, além disso, enfim, aqueles que tiveram tempo de ler as propostas, gostaria também que se manifestassem, inclusive acrescentando outras propostas. Cristina. E eu peço paciência, porque eu vou tentar digitar ali o que vocês estiverem falando com novas propostas, então, paciência. Com relação à carreira de diplomata, na artigo 3º, inciso 11, planejar e coordenar iniciativas concernentes à proteção dos cidadãos brasileiros no exterior. Eu colocaria proteção e assistência. E teve uma circular da ASOF, vocês receberam? Então, aí eu concordo com tudo, mas eu acho que também tem que colocar lá assistência aos brasileiros no exterior. Isso. Foi mal, desculpa. Na verdade, os associados da ASOF receberam, eu não sei se foi para todo mundo, para todos os off-chance, mas veio hoje de manhã um e-mail da ASOF apresentando propostas para que fossem apresentadas nessa reunião. Eu não considero isso, pelo estatuto, que isso seja possível, porque a ASOF não é membro dessa assembleia ou do sindicato. Então, eu peço, e a Cristina pode se ocupar disso, que um membro do sindicato, um afiliado ao sindicato, se concordar com as propostas, que apresente, e que seja uma proposta dele e não da associação. É só isso, só esclarecendo. Inclusive, já que você parece que não concorda com alguma parte, enfim, você fica à vontade para... Tá, beleza. Então, isso já é uma proposta que eu vou acrescentar ao... Tá. Mais alguém? Só me localizar aqui que eu... Tá. Sobre o comentário que o Rafael fez mais cedo, entendo talvez que ele não sei qual é o ponto de convergência, porque ele não mencionou, ele só mencionou que haveria um ponto de convergência. Agora, eu acho o seguinte, é interessante para todas as carreiras que haja realmente distinção clara para que inclusive não se perpetue o que a gente observa muitas vezes, que é o quê? A confusão de o que é atribuição de off-chan, de achan, muitas vezes até diplomata e off-chan, etc. O que eu acho que inclusive ensejaria a ação, por exemplo, por parte dos achans, por equiparação de salário e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que seria interessante procurar uma solução para que não houvesse essa convergência, em vez de suprimir
a questão da exclusão dos artigos. Eu acho que seria mais interessante manter, de fato, a distinção do que é o escopo de atuação de cada carreira, para que, embasado no texto legal, a gente conseguisse, com o tempo, mudar a cultura de confusão entre as atribuições das diferentes carreiras, né, do que suprimir lá o artigo 5 do parágrafo aí que você leu, né, e aí abrir espaço para futuras confusões. A outra coisa que eu queria mencionar é que eu não entendi muito bem a proposta da alteração do artigo 58, que trata aí dos PCCs e PGPS, no seguinte sentido. Me parece bem claro que esse é um artigo, uma disposição transitória. E a proposta do jeito que, ou seja, né, é uma situação que existia, houve ali a lei criando as carreiras do SEB e tudo mais, organizando, os PGPS que estavam permaneceram, mas não há intenção, segundo o legislador, de que seja uma situação que seja perpetuada, mas os que estão continuam e, né, precisam gozar dos privilégios e tudo mais enquanto estão. Então, a alteração que está proposta aqui me parece querer aproximar a situação deles, que é transitória, às carreiras de chancelaria. Eu também reforço que acho que é interessante a manutenção e a busca pela distinção cada vez mais clara do que é a atribuição de cada um. O artigo, tal como ele está, me parece, inclusive, que ele resolve o original. Eu não vi, assim, a necessidade de alteração dele. Eu li em algum lugar alguma proposta que acrescenta, assim, o termo nesta data, né? Como se fosse necessário. Eu não sei se é necessário a inclusão desse termo, mas aí depois ele muda a questão das remoções e tal, que no artigo original trata de uma maneira assim distintiva, né, dizendo o tempo de exercício que essa carreira teria que ter na série, a questão de a preferência das vagas destinadas a oficiais de assistente de chancelaria, e não, a nova redação simplesmente diz que obedecerá aos mesmos critérios e que, enfim, passa a funcionar tal qual as carreiras de oficial de assistente de chancelaria. Eu não sei se do jeito que está hoje há algum prejuízo para os PCCs e PGPS que enseje de fato a alteração desse artigo, senão eu realmente não vi assim a necessidade de alteração do mesmo, né, tendo sempre em mente essa noção de que eu acho importante a distinção das funções para que se evite essa confusão que é perpetuada aí na casa de você, vaga de AC vira OC, vaga de OC vira AC. Eu não acho que isso é maduro e fortalece as relações do Ministério e as carreiras individualmente, entendeu? Então era esse o meu comentário, não sei o que os colegas acham. Ok, eu vou passar a palavra para o Euclides, mas antes disso, vamos comentar a parte do conflito entre as propostas para assistente oficial de chancelaria. Com relação a isso, seria importante, Igor, que você apresentasse uma proposta, mas eu tenho o caminho. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um caminho aqui, o Paulo me mostrou mais ou menos onde é que está um e onde é que está outro, e assim que a gente terminar, eu te mostro e a gente tenta formular alguma coisa para colocar para votação. Tá certo? Que seja no espírito que você está falando aí. Agora, por favor. Tá? Nós já tivemos a nossa importância dentro do Ministério das Relações Exteriores, quando em 1986 o Itamaraty, através do embaixador Paulo Tasso, resolveu alterar carreiras. Tá? O que nós estamos buscando
é apenas um grupo de 60 servidores que simplesmente, de uma hora para outra, foram jogados no limbo, foram jogados no lixo pela casa, como se nós não tivéssemos prestado relevantes serviços à casa. Nós não estamos querendo dizer, tanto é que a redação, eu até permito comentar com você, Rafael, diz aqui, os atuais servidores do plano de classificação de cargo. E mais à frente diz, em caráter excepcional. Segundo o Rafael comentou com Euclides, o excepcional seria para que, na eventualidade do Itamaraty querer contratar mais PGPs, que esses não fossem beneficiados. Eu falei para o Euclides, isso é simples, é simplório por quê? Os atuais servidores já nos localizam aqui, agora. Não faz referência aos que virão. O que a gente busca aqui é, pelo menos, resgatar um pouco da nossa dignidade. Porque nós somos servidores de nível superior, nós viemos para o Ministério das Relações Exteriores, porque havia quadro dentro do Itamaraty, tá? E de uma hora para outra, em 1986, decidiram, por bem, que nós não deveríamos existir. E eu participei de todo esse trabalho desde 86 que eu estou nessa luta. A gente não quer mais nada além disso. Não queremos entrar no serviço exterior brasileiro, mas somos tão capazes de sermos úteis à casa, como fomos anteriormente, e que de uma hora para outra nós fomos jogados fora como lixo, volto a repetir. Tá? É isso que a gente buscou junto ao sindicato, apenas o reconhecimento. Porque nós somos servidores que prestamos relevante serviço à casa e continuamos prestando relevante serviço à casa. Nós temos administradores, nós temos economistas, nós temos uma gama de funcionários também que simplesmente resolveram que não devemos existir mais. É só isso que a gente está buscando. Não queremos mais nada, não estamos pensando em futuro nem nada, porque nós sabemos que somos cargos em tese extinção. Se a gente fizer referência aos agentes de portaria, aos agentes de vigilância, aos motoristas oficiais, há lei que extingue esses cargos. No nosso não, é uma decisão do Itamaraty não querer mais o pessoal do PGPE. Inclusive, agora se comenta até dentro do sindicato que o planejamento me parece que está pensando em rever isso, tá? Dentro das especificidades. Né? Porque hoje em dia o mundo está caminhando para isso. O diplomata é genérico, e todos nós sabemos disso, não é? E os oficiais de chancelaria estão buscando agora também entrar um pouco nessa especificidade. E nós queremos colaborar com isso, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento de casa. É só isso que a gente quer. A gente não quer mais nada de ninguém. Apenas o reconhecimento da casa pelos serviços que nós prestamos. E são relevantes serviços, você pode ter certeza disso. Tá? Muito obrigado. E apenas para concluir uma coisa aqui, meu nome é Euclides Santa Cruz, eu estou no Vice-Consulado Encarnação. Eu gostaria de dizer aqui, com relação a uma citação que você fez, que há diferença, sim, de tratamento, inclusive na remoção. Porque o artigo 58, na sua redação original, ele diz... Só um minutinho que eu tenho que colocar o óculos aqui, porque tentando ler sem óculos. Ele diz o seguinte: poderão ser incluídos nos planos de movimentação referidos no primeiro artigo desse artigo, servidores que possuírem perfil funcional e outras coisas. Aí depois ele diz, contarem com 5 anos de efetivo exercício da Secretaria de Estado. Muito bem, isso foi inicial. Não existe mais ninguém dos PGPE que passe por isso. Tiverem sido aprovados em curso de treinamento do serviço exterior. Todo mundo é. Aí depois, o terceiro é que efetivamente complica. Contarem com pelo menos 4 anos de efetivo exercício na Secretaria de Estado entre 2 missões permanentes no exterior. Significa dizer que, por exemplo, eu tenho 58 anos. Né? Se eu voltasse hoje para Brasília, né, eu teria que esperar 4 anos para sair de novo. Isso me difere de um oficial de chancelaria ou de um assistente de chancelaria. E eu não acho que o Ministério tenha que tratar iguais de maneira diferente, porque, pelo fato de ser PGPE, não me difere. Eu sou tão servidor do Ministério das Relações Exteriores quanto os oficiais, os assistentes de chancelarias e os diplomatas. Até eu, por exemplo, entrei em 1975. Em 1975. Então, hoje, eu ter que voltar e ficar 4 anos esperando para sair de novo, eu não acho justo. E não creio que ninguém aqui vai achar justo isso. O que se solicita, o que se propõe nessa mudança do artigo 58 é apenas e tão somente uma igualdade de tratamento. E no caso das remoções, porque não se fala em mudança de título, não se fala em chefia de setor, não se fala em nada disso. É só isso, mais nada do que isso. Eu espero que nós tenhamos podido esclarecer a sua dúvida. Bom, relativo a essa diferenciação que foi proposta,
entre as carreiras, eu só queria manifestar que sou favorável, sim, sou assistente de chancelaria. Acho que deve haver uma diferenciação entre as atribuições, né? Principalmente para evitar pontos que deem imagens à interpretação que a carreira de Ofchan e de Achan são basicamente a mesma coisa com salários diferentes, né? Então, por um lado, eu acho importante que haja essa caracterização entre as atribuições de cada carreira. Por outro lado, essas atribuições que serão especificamente, né, dos assistentes de chancelaria não devem ser, em minha opinião, tratados como simples, né, auxiliares e pessoas que dão suporte às atividades, por exemplo, do oficial de chancelaria. O trabalho do assistente de chancelaria é trabalho de nível técnico, ninguém discorda disso. Mas dentro dos trabalhos de nível técnico, o assistente de chancelaria, eu defendo que na redação, né, da proposta, ele deve ter autonomia. Até porque o que estiver escrito na legislação é o que vai dar subsídio para uma futura, qual o tipo de tratamento que o MPOG vai dar para o tipo de remuneração dos achans. Ou seja, é o grau de complexidade que a categoria desempenha dentro do Ministério. Então não pode colocar uma lei assim do tipo, assistente de chancelaria, é atribuição, dar suporte, contribuir para que o trabalho do fulano ciclano no aspecto, né, possa ocorrer. Então eu tenho até algumas propostas nesse sentido, eu li o artigo 5º, também posso estar encaminhando para o Rafael, sempre nesse sentido, de dar maior autonomia nas atividades desempenhadas pelo assistente de chancelaria em nível técnico, mas que confira a ele atribuições de desenvolver trabalhos de maior relevância para casa, complexidade dentro da gestão, né, de documentos, rotinas administrativas, enfim, práticas técnicas que, inclusive, possam legitimar uma remuneração justa, né, às contribuições dos achans no Brasil e, né, no exterior. Obrigado. Eu, particularmente, também concordo com você que deve haver uma equalização das regras. Não faz nenhum sentido um diplomata ter que sair com 3 anos de um posto e um oficial ter que sair a 6. Não sei quem tem 4 anos de interstício, não sei quem tem 2. Não sei quem ganha em dobro pontos para promoção num posto D, não sei quem ganha em dobro, e o outro em triplo, o outro em quádruplo, percebe? Isso é de uma... não tem racionalidade nenhuma nisso. Então, assim, equalizar essas coisas, me parece, apesar de ser... vai haver choros e rangeres de dente, mas tem que equalizar, entende? Porque é antieconômico tirar um servidor com 3 anos de um posto, quando ele está se acostumando com o posto e depois de ter gasto uma fortuna para ir, uma fortuna para ficar e uma fortuna para ir embora. Faz sentido, entende? A mesma coisa, não faz sentido que uns sejam discriminados por mais 4 anos e outros 3, outros 2, percebe? Então a gente precisa equalizar essas regras, pelo menos de remoção e de permanência no exterior, nessa regra agora de remuneração, percebe? Nessa regra agora de remuneração. Esse é o momento de oportunidade que nós temos. Se queremos isso, né? Eu acho que a proposta é equalizar todas essas regras de permanência lá e cá. Okay? Isso vai dar um problema. Isso se ajeita do freio de arrumação. Claro que regras de transição têm que ser feitas, mas a gente precisa equalizar essas coisas. Porque senão parece que é natural e é normal e aceitável e desejável que haja diferenciação entre os servidores. Que haja diferenciação na indenização, que a RF de um seja mais bonita que a do outro, que o filho de um possa estudar num colégio diferente do outro. Percebe? Que o custo de vida de um para comer é diferente do custo de vida do outro, e de que respirar é diferente num lugar ou do outro. Isso não faz sentido, entendeu? Faz sentido o salário, por quê? Seguro de vida, a minha vida vale menos, é claro, óbvio, né? Não parece óbvio? Não, a sua não vale nada, você não caiu na real, você não vale nada.
Então, isto tudo, né, isto não faz sentido. Cubagem diferente, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho uma vida antes do Itamaraty, eu tenho os meus móveis, eu vou jogar tudo fora porque eu sou oficial? Se eu fosse diplomata, então eu teria uma cubagem suficiente para colocar tudo lá dentro? Se eu não vou usar, percebe? Isso é um problema meu, não é um problema da instituição. Então, a gente precisa normalizar as coisas, normalizar no sentido de que tem que entrar num padrão, certo? Tem que entrar num padrão, tanto de permanência quanto de cubagem, percebe? Senão, o que o Joaquim Barbosa está falando, que uma casa que discrimina, não só discrimina racialmente, discrimina quando faz discriminação entre os seus próprios servidores. E não faz discriminação só para baixo, não, para cima também. Um oficial tem 6 anos no posto, um diplomata só tem 3. E ele tem que pegar as cuias dele toda, tirar a família dele e sair para outro lugar. Por quê? Qual é a racionalidade disso? Antieconômico é. Qual a racionalidade disso? De tirar o cara que estabeleceu seus contatos, que tem a sua rede lá de representação diplomática, e larga ele para outro lugar para ele começar tudo de novo. Percebe? Isso, se você for na chancelaria chinesa aqui, você não vai encontrar isso. Aliás, muito pelo contrário, os chineses que estão aqui falam português. Perfeito. Okay? Não fazem isso, tirar o servidor em 3 anos e jogar para outro lugar, simplesmente. Mantém ali por um bom tempo, porque sabe que a curva de aprendizagem demanda tempo. Não pode ser feita de uma aula para outra. Bom, enfim, é uma proposta minha normalizar todos essas coisas, essas diferenças e estabelecer que todos os tratamentos devem ser absolutamente iguais, de permanência, saídas, blá, 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 blá. Isso tem que estar... Não, eu estou falando lá, porque ele levantou a questão, lá na remuneração, da lei de remuneração, isso podia ser tratado. Eu vou questionar essas coisas, é que todos os que se oferecem, que ainda tem pessoas no Ministério, nenhum vai procurar eu, nenhum tem vida útil, todos os Gente, a gente tem pouco tempo ainda para terminar a Assembleia e parece que o link com o exterior caiu. Então, se não tiver mais nenhuma proposta, eu acho que seria bom a gente terminar. E como caiu o link do exterior, para que eles não fiquem prejudicados, eu vou também me comunicar com aqueles, porque dessa vez eles teve uma lista de inscrição, vou me comunicar com eles pedindo que enviem as propostas que porventura eles têm e elas vão contar. Não precisa, não, a sua não precisa de mandar, já está aqui. Vou ter que digitar. As que você tiver me manda ou me fala aqui agora. Beleza. Tá, pode ser. Mas pode enviar para o meu e-mail. Envia para o e-mail rafael@sinditamaraty.org.br. Tá bom? Oi. Uhum. Tá. Mande como proposta mesmo. Quer dizer, assim como tem uma proposta de alterar, pode ter uma proposta. Não, mantenha essa palavra e tal. Isso vai ser apresentado, tá bom, gente? Lembrando, quem não tem... Pode ser até 5 horas da tarde. Lembrando, quem não tem o acesso, por favor, e-mail pode ser para contato@sinditamaraty.org.br e pode ser também para o e-mail rafael@sinditamaraty.org.br, porque eu vou estar amanhã o dia inteiro comprometido com, enfim, dar senhas e dar todo o suporte que a secretaria precisa de gente mesmo, tá bom? Então, tem mais uma manifestação do meu xará aqui, peraí. Eu lendo rapidamente as propostas, caí na discussão agora, mas pela leitura eu não consigo ver a casa que vai sair se isso daqui for aprovado. Parece que eu li rápido as atividades dos diplomatas, as atividades dos oficiais de chancelaria, mas eu não consigo entender como que os dois grupos trabalham juntos, como que as duas carreiras trabalham em conjunto. Parece que ele está botando o ideal para uma, o ideal para outra, mas não mostra como é que isso vai funcionar depois.
Bem, eu acho que isso é uma discussão que deve, e, enfim, uma indagação que deve estar na cabeça de cada um que apresenta propostas ou que vai, enfim, votar pela aprovação ou não. O que eu posso dizer pelo grupo de trabalho, quer dizer, a nossa intenção ao apreciar as propostas é que a nossa vontade, enfim, nossa intenção era de delimitar bem o diplomata como o agente da atividade fim do Ministério, o oficial de chancelaria como uma atividade de nível superior responsável pela gestão ou pela atividade meio do Ministério, e também em casos específicos como também um analista técnico e o assistente de chancelaria como delimitado em outras carreiras de nível médio, como aquele que presta atividades de suporte especializado mesmo, mas não as carreiras que estão superiores, mas assim, suporte especializado necessário às atividades do Ministério, não às atividades da carreira de diplomata de oficial de chancelaria. Era basicamente essa era a nossa intenção. Então, quer dizer, eu acho que, enfim, tudo que foi falado em termos de parecer do grupo levava esse espírito. É claro que não precisa ser o espírito adotado por todas as pessoas com opiniões divergentes podem apresentar também propostas divergentes, mas, quer dizer, se a análise for no mesmo espírito e houver alguma necessidade de correção nisso, enfim, estamos abertos. É isso, gente. Obrigado pela presença, obrigado aos que estiveram no exterior e que vão ver isso gravado, e boa tarde.